Olá, a Infra FM tem um presente especial para você participar gratuitamente e online do 8º Infra Centro-Oeste, Congresso Regional de Líderes em Gerenciamento de Facilidades e Propriedades, que acontecerá de 25 a 27 de agosto. São 11 ilustres palestrantes que trarão temas como a essencialidade de FM, coworking e espaços de trabalho, o empoderamento dos gestores prediais, case de FM, a exemplo do Sebrae Nacional, a novíssima Lei 14.011, que trata da gestão da ocupação em prédios públicos, a ISO 41.011, o primeiro empreendimento certificado da América Latina, e mais a produtividade da manutenção predial e automação da climatização. Acesse o nosso site agora e faça sua inscrição gratuita. Não perca essa oportunidade de se aprimorar ainda mais na gestão de facilities e properties management. Olá! Antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu quero pedir, se for possível, para que você acesse o nosso canal, Basta você clicar aí no sino para você receber todas as notificações, do que a Infra FM Talks está fazendo, e trazendo muito conhecimento para você. Bom, hoje a gente vai falar de um tema totalmente diferente, A gente vai estar falando aí sobre fusões e aquisições. Para isso eu convidei o Marcelo Nakamura. O Marcelo Nakamura, ele é CEO, diretor da Facility Partners. Marcelo Nakamura, seja muito bem-vindo ao Infra FM Talks de hoje. Olá, Leia, tudo bem? Tudo ótimo. Agradeço aí a oportunidade de estar expondo um assunto tão importante, ainda pouco difundido no mercado de facilities, que trago aqui um pouquinho para a gente poder discutir. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço. Que bom, então. Marcelo, mas antes, conta para a gente um pouquinho qual que é o papel da Facility Partners hoje no mercado. Bom, a Facility Partners, ela foi criada recente, tá? Eu fui, como você sabe, eu fui tomador de serviços, fui contratante, depois passei a prestador de serviço e agora, recentemente, eu acabei fundando a Facility Partners junto com outros sócios, onde a gente criou uma consultoria diferente, totalmente diferente do mercado, com um modelo de atuação altamente personalizado, com a experiência corporativa e de negócio dos seus sócios, tá? Obviamente, entendendo o anseio dos empresários, para trazer uma visão prática para os projetos. Não adianta a gente ser uma consultoria engessada que vai impor os seus projetos. Então, a gente tenta trazer a praticidade dos projetos para os nossos clientes, tá? Hoje, o nosso diferencial é da gente trazer isso para o mercado, conhecendo a realidade de quem já operou o negócio. Isso dá uma grande diferença, E a nossa atuação hoje, como o tema é o que a gente vai falar hoje, é M&A. O viés nosso realmente é na questão de estruturação das empresas, seja para melhoria de desempenho e principalmente para fusões e aquisições, o famoso M&A. Tá? Muito bem. Marcelo, conta para mim, na verdade, o que a gente observa que o mercado de serviços brasileiro, ele ainda tem, são muitas empresas onde são seus donos, seus fundadores que ainda conduzem isso, que ainda conduzem a empresa, Você acha que isso é um empecilho aí para uma futura aquisição dessas empresas? A gente diria, Leia, que a gente tem muitas visões sobre isso, A gente entende o empresário que é dono, O empresário, ele é dono. Ele fundou aquilo do zero, ou então ele herdou do pai, do avô. Ou seja, existe um sentimento por trás de tudo isso. Não é fácil para ele mudar, não é fácil para ele colocar uma governança, não é fácil para que ele tenha que responder para um conselho de administração. Então, o que falta muitas das vezes nessas empresas, algumas delas não, algumas delas já estão bastante profissionalizadas, mas falta uma estrutura de governança, uma referência externa, por exemplo, que é o que a gente vê muito nos nossos projetos. Os donos misturam as coisas das empresas com as coisas da família. Outro ponto importante que também a gente recomenda é a questão do conselho de administração, que apoia tanto na questão de tomada de decisão, no direcionamento estratégico dos negócios, de acordo com os principais interesses da organização, para, obviamente, proteger o patrimônio, para
de verdade maximizar resultado, seja ele para obter lucro, ou seja ela para você vender lá na frente. Tá certo. Essas empresas que a gente sempre fala, que elas não precisam estar pronta para ser vendida. E às vezes o dono não quer vender ela. Porém, a gente sempre fala que esse trabalho de estruturação da empresa é importante que você, se você não for vender a sua empresa, você vai preparar e vai lucrar muito mais com ela, tá? Enfim, então, respondendo sua questão, sim, existe sim essa oportunidade para M&A nesse segmento, porém, para ser bom para todos os lados, precisa estar preparado para essa operação, para não deixar dinheiro na mesa, ou seja, desvalorizar o valuation. Nesse caso, em alguns casos, acaba até ocorrendo a operação de M&A, o processo de venda, porém, em alguns casos, acabam não ocorrendo porque o valor acaba sendo muito baixo. Sim. Então, por isso que a gente... Não, você falando assim, o que eu acho que é importante é que as empresas possam, na verdade, até saber qual é o meu valor de mercado, né? Muita empresa não tem essa referência, né? Eu acho que isso é super importante. Acho que o grande ponto é esse, de você estar preparado, saber quanto vale sua empresa. Esse é o grande ponto. E saber quais são as variáveis que são importantes nessa composição desse valuation. Sim, muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente observa, né, na verdade, você vinha aí em 2019 com um grande número de aquisições e fusões, né, inclusive no nosso setor. Mas, assim, agora a gente está tendo uma depressão econômica, essa depressão ela vai continuar, quer dizer, o Covid veio aí para acelerar, né, para, infelizmente, fazer com que o mercado ficasse bastante restritivo, mas eu acredito que, nesses momentos, algumas empresas sofrem mais do que outras, né? Você acredita que há oportunidades para fusões de empresas de serviços, de facility service? Como é que você vê o mercado? Assim, de verdade, assim, sendo bastante claro, eu acho que sim. Pode parecer um chavão que eu vou falar, mas de verdade é isso. Toda crise gera naturalmente uma necessidade, gera uma oportunidade. Empresas de serviços que não possuem uma boa estrutura de caixa, muitas delas, infelizmente, deixarão de existir. As que sobreviverem já entenderam ou entenderão a duras penas que precisarão ser mais sólidas financeiramente. Sim. Daí, para isso, para que elas possam recuperar, elas vão ter que fazer captação no mercado, seja através de empréstimo, ou seja, através de uma operação de M&A com venda de percentual das suas ações. Com isso, por conta da descapitalização, fatalmente, elas ficarão mais baratas, ou seja, estarão mais desvalorizadas. Por outro lado, existem também empresas sólidas, que devem enxergar esse momento para eventualmente se fundir com outras empresas também sólidas para se tornar maiores, mais competitivas, mais enxutas, em busca de sinergias. E também tem as empresas consolidadoras mais capitalizadas, principalmente as que possuem fundos de investimentos em sua estrutura de capital. O Brasil é um país barato. Parece também um chavão que a gente acaba escutando muito no mercado. Isso é triste, né? É um país com tanto potencial com uma moeda lá embaixo, né? Tá de chorar. Uma moeda super barata, agora ajudada com níveis baixos de juros, que transforma, a gente vira uma excelente oportunidade de investimento. Tá? Para o empresário, a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade. Existem empresas que vão continuar, essas empresas elas vão continuar buscando as boas empresas para continuar seu processo de consolidação, seu processo de crescimento e assim por diante. E também nascerão outras consolidadoras, inclusive das empresas sólidas que se fundirem nesse meio do caminho. Tá, e assim, se, por exemplo, vamos supor que aparece agora para você uma oportunidade de aquisição de uma empresa da área de serviços, de facility service, né? Como que essa empresa tem que estar preparada? Quais seriam 1 ou 2 pontos imprescindíveis para que, na verdade, ela fosse também à mesa e pudesse ser aí uma das escolhidas? Olha, Leia, no momento que a gente vive, dessa pandemia, agora desse início de retomada, se aparecer uma oportunidade de aquisição nesse momento, já é um excelente sinal. É sinal que alguma coisa ou várias coisas boas e diferentes estão sendo feitas. E isso já está sendo
perceptível para o mercado. Isso já é um grande sinal. Mas o primeiro passo que o empresário precisa tomar é saber qual é o valor da sua empresa. Ou seja, ele precisa elaborar um valuation. Esse valuation geralmente é feito por profissionais qualificados que vão atuar tanto no conhecimento a fundo da saúde e na estrutura financeira da empresa, tá? Para entender efetivamente quanto ela efetivamente vale, tá? A gente recomenda que esse valuation já tenha a participação de uma boutique de M&A, ou seja, numa consultoria de negócios focadas em M&A, que é o caso da Facility Partners, que ele ajuda no apoio da tomada de decisão, inclusive montando o BP, o Business Plan, que também faz parte desse processo de venda. Sendo feita a contratação dessa boutique de M&A, a partir desse momento, toda a interlocução com o possível interessado, com o buy side, com o comprador, passa a ser feito através da consultoria, tá? O que acaba sendo bom para a negociação como um todo, ou seja, porque a consultoria já vai falar o mesmo vocabulário do comprador, tá? O buy side, ele sempre, naturalmente, isso é uma lei da natureza, é uma lei financeira, ele sempre vai tentar pagar menos. O sell side, o vendedor, ele sempre vai tentar vender por mais. E isso, se não tem uma consultoria no meio, fazendo esse processo de intermediação e negociação, que é o que a gente já acompanhou em alguns cases, que a gente conseguiu recuperar para que virasse negócio ainda, continuasse o negócio, pode acabar, inclusive, frustrando a negociação, porque tem a questão do histórico da empresa. Daí o dono lá, o cara que construiu do zero, ou herdou dos seus pais ou avós, ele escutar algumas coisas da empresa que desvaloriza a sua empresa, eventualmente aquilo até gera um conflito. Efetivamente gera um conflito, porque dói escutar aquilo. Então, a consultoria, ela conhecendo o jargão, conhecendo o modelo de atuação do sell side, automaticamente facilita toda essa conversa, tá? A consultoria ainda vai apoiar o sell side na obtenção de parâmetros financeiros muito importantes para a negociação, que inclusive fazem parte depois da formação do valuation, que é o EBITDA, o nível de endividamento, depreciação, impostos, tudo isso extraído do balanço e dos balancetes. Em alguns casos, inclusive, balancetes devem ser revisados, porque tem alguma lei contábil, eventualmente, que eles não conheçam, tá? Tudo isso buscando a maximização do valor da empresa. Muito bem. Deixa eu te falar. Não, pode continuar. Você ia falar mais alguma coisa? Depois dessa etapa, Olé, que nem você até falou da própria auditoria, deu certo. Deu certo, fechamos o valor de venda, vai para uma conversa e daí efetivamente se inicia o processo de due diligence, ou seja, de auditoria. Esse processo também é importante que a empresa tenha uma preparação. Ela tem esse apoio da consultoria de uma boutique de negócios para que prepare ela para passar por essa etapa. Porque é ali que vai se comprovar se toda aquela história que foi contada, ou seja, através dos valuations, dos balancetes, do BP, se elas são efetivamente verdadeiros, porque se tem qualquer coisa que foge daquela história que foi contada, automaticamente vai sendo deduzido do valor de venda da empresa. Muito bem. E deixa eu te perguntar, e como é que você vê o interesse e posicionamento de empresas estrangeiras, por exemplo, da área de facilities, né, com relação ao mercado brasileiro? De verdade, assim, hoje, acho que, principalmente no setor de facilities, eu acho que outros setores aí a gente já vê um pouco mais, mas por conta de um receio com relação à política, com relação à estrutura de impostos, ou efetivamente um desconhecimento no mercado. E de verdade, hoje a gente tem pouca informação relevante do mercado sobre essa internacionalização das empresas de facilities no Brasil. Se você contar, nessa mão aqui você vê, tem umas 5 multiservices.
tem outras 5 gerenciadoras, se chegar a ter isso. Ou seja, realmente a gente tem poucas empresas atuando no Brasil. Existe um mar de oportunidades. Legislação Quando você fala trabalhista. poucas empresas, são poucas empresas que estão lá com mais os seus 20 mil funcionários, por aí, né? A gente não está falando de empresas pequenas, porque de empresas pequenas a gente tem um mercado enorme aí, né? Cheio de potenciais empresas que poderiam até ser adquiridas, mas são empresas de menor porte, que nem sempre também interessa aí para o mercado internacional, né? Na verdade, assim, quando eu digo, Leia, existem poucas empresas internacionais no Brasil. Ah, tá. Existem Uhum. poucas empresas internacionais no Brasil, por conta desse receio com relação à política, estrutura de impostos e etc. E não sei qual que foi o parâmetro que elas utilizaram para avaliar tudo isso, que elas acabaram tomando a decisão, ou se de verdade se fizeram um estudo para vir ou não vir, porque hoje o Brasil ele é atrativo, né? A gente tem a questão da moeda desvalorizada, Selic baixa, reforma da Previdência, que deu uma estabilidade financeira, reforma trabalhista, a lei de terceirização aprovada, lei de liberdade econômica, reforma administrativa, reforma tributária, que está sendo discutida para enxugar um pouco e ter um pouco mais de clareza sobre a nossa estrutura de impostos. E agora, principalmente agora, uma lei que foi aprovada recentemente, a Lei 14.011/2020, oriunda da MP 915/2019, que regimenta a contratação de facilities pela administração pública. Ou seja, de verdade, o que acaba acontecendo, o que eu sinto é que falta falar mais do nosso mercado para outros mercados. Porque existe esse temor que existe aqui, para quem olha de fora para dentro, para trazer uma operação nova. Então existe muito temor por conta de tudo isso que eu falei. Então acho que a gente precisava unir forças, trazer esses potenciais players para que possam analisar o Brasil, porque hoje até inclusive comparando com os BRICS, a gente tem uma condição totalmente diferenciada, inclusive e principalmente no nível de profissionalismo do nosso facilities. Uhum, sem dúvida nenhuma. Bom, indo agora mais para o finalzinho aí da nossa entrevista, quer dizer, a gente via que até o ano passado o segmento ele vinha aí de uma certa forma se consolidando, né? E você acha que tem uma retomada dessa tendência logo após o Covid, se é que o Covid vai embora esse ano? Leia, assim, para a M&A, 2020, ele estava caminhando, sem dúvidas, para ser o melhor ano de fusões e aquisições. Mas com a pandemia aí, a gente acompanhando os indicadores dos 2 primeiros trimestres aí, principalmente do primeiro trimestre, que já tem os números consolidados, a gente já teve uma queda de 30% no volume de deals e 37% no volume de transações. Porém, a gente observa que os acordos que estavam já previamente negociados ou se encontravam em processo avançado, eles estão progredindo, mesmo que lentamente. E aqueles que estavam em etapa de pré-diligence não foram cancelados, eles foram apenas adiados. Tem uma incerteza muito grande sobre a duração e a profundidade dos efeitos da crise. As organizações que estiverem preparadas e atentas às oportunidades, elas vão prosperar, né, diante desses desafios. Por outro lado, a gente está começando a retomada. Essa retomada, que é o que a gente que está se discutindo muito, a retomada vai ser em U, vai ser em V, mas já tem uma tendência, assim, no setor de M&A, que o número de operações nesse ano não vai ser efetivamente maior ou igual ao que se imaginava, porém, mesmo assim, ele vai ser maior do que os anos entre 2016 e 2018, tá? Legal. Bom, em U ou em V, né, que pelo menos a gente já esteve na ascendência.
Exatamente, exatamente. Eu espero. Bom, eu queria que você desse aqui uma última mensagem aí para as empresas do setor que até têm interesse, né, em estar mais atenta aí às oportunidades de fusões e aquisições do mercado, porque eu sempre falo muito mais do que você vender a empresa, mas de repente é uma forma de você deixar a sua empresa muito mais sólida, né, recebendo investimentos externos. Então, acho que sempre há saídas, né, para empresas que estão aí, empresários que trabalharam tantos anos, né, até para não verem o seu sonho de tantos anos serem que o mercado, na verdade, né, acaba deixando muitas empresas boas para trás, né? Então, eu queria que você desse aí uma mensagem para os empresários nesse sentido. Acho que o primeiro ponto de verdade, é manter um bom relacionamento com seus stakeholders, né? Acho que esse é o ponto fundamental. E também olhar o outro lado da cadeia, olhar seus clientes, seus fornecedores, para a gente passar pela crise. E a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Esse é o momento de se otimizar. A gente precisa se adaptar ao novo cenário pós-crise, fortalecer, proteger caixa, desinvestimentos, alavancar sua posição financeira, identificar oportunidades ocultas para cortes de custos e, inclusive, que é um verbo que eu tenho utilizado bastante, a gente precisa saber pivotar. Isso eu escutei através do João Kepler, né, que é o grande investidor anjo, que todos precisamos saber pivotar, ou seja, viramos startups. A gente precisa saber o movimento do mercado, saber a oportunidade, saber como enviesar para onde o mercado está atuando. E não tenha dúvida que logo tudo isso vai passar. Agora, anteriormente, a gente só precisa ver se o processo de retomada vai ser em V ou se vai ser em U, mas que com certeza ele vai passar e vai ter uma retomada e um crescimento igual a gente esperava agora para esse ano de 2020. Que assim seja. Amém. Amém. Marcelo, nós do InfraFM Talks agradecemos muito a sua participação, achei bastante rico todas as informações que você trouxe. Então, de novo, obrigada pela sua disponibilidade e foi uma alegria tê-la aqui com a gente no dia de hoje. Olha, eu que agradeço pela oportunidade em trazer um assunto que é pouco conhecido e difundido no mercado, porém que não tenha dúvidas que vai ser bastante discutido.